Bom, agora chegou a parte mais legal, porque afinal de contas, depois de todo esse treinamento, depois de tudo que você aprendeu, vem a parte onde a gente vai fazer o teste dos seus conhecimentos. E vamos lá, vamos ver aqui. No CD que vocês receberam, a gente já viu aulas, músicas e agora tem a parte do vestibulim. Quando você clicar no vestibulim, ele vai perguntar, é só uma informação do Office dizendo que, mas clicou, ele vai então trazer a tela do vestibulim. A tela do vestibulim é um programa de computador, só vai rodar em computador, não adianta colocar num DVD ou outro aparelho, ele só vai rodar dentro do computador, ok? Bom, na tela então apareceu o vestibulim, botão de iniciar, para a gente começar a interação do nosso vestibulim eletrônico. Então, na parte de cima, aqui, você tem as aulas. Clicando em qualquer um dos botões, vai mostrar para você o título da aula, para você saber, então, do que se refere, quais assuntos tem dentro daquela aula. Tocando na imagem aqui assim no centro, então ele desaparece. Qualquer uma das aulas, clicou lá, ele mostra para você, clicou na imagem, ela desaparece. Esse é o funcionamento do processo. Como é que funciona agora o painel de perguntas? Então, para cada aula eu tenho 5 perguntas, né? São 9 aulas, 5 perguntas. 45 perguntas que você vai poder colocar à disposição dos juvenis para testar o conhecimento deles. Vamos clicar lá na aula 1, pergunta 1, só para você ter uma ideia. Clicou na pergunta, ele aparece a pergunta na tela. Quem foi escolhido para pregar sobre o arrependimento antes do dilúvio? Aqui assim, você tem duas opções. Você pode passar a pergunta ou então responder. A gente vai testar o passar. Clique em passar. Você pode perceber que no painel a pergunta não desapareceu. Então, o próximo grupo, o próximo juvenil pode escolher essa mesma pergunta. Então, clicando na aula 1, pergunta 1. Quem foi escolhido para pregar sobre arrependimento antes do dilúvio? Quem foi? Não, gente. Antes do dilúvio, quem foi? Não lembra? Quem foi escolhido para pregar sobre arrependimento antes do dilúvio? É? Não é? Ah, é sim. Então vamos lá, a resposta, você disse Noé? Bom, a resposta é exata, Noé. Quando clicar no botão próximo, a pergunta automaticamente desaparece do painel e ela não pode mais ser acessada. Quando forem utilizadas as 45 perguntas, automaticamente o botão iniciar volta para o painel e você pode iniciar uma nova sequência. Mas as perguntas, nessa versão, elas são as mesmas. Então, terminado, você pode fazer uma nova rodada com as mesmas perguntas. Vou fazer mais um teste aqui. Vamos pegar lá a aula 6, pergunta 2. Qual foi o dom que Deus concedeu a Ellen White? Qual o dom que Deus concedeu a Ellen White? Qual a resposta? Bom, espera sempre o juvenis dar a resposta, porque depois da resposta é que a gente vai para o painel. Clicou na resposta, automaticamente o sistema já diz para você o dom de profecia. Como é que você vai aplicar isso para o grupo de juvenis? Bom, tem várias maneiras. Você pode colocar eles divididos em grupos, né? Digamos que a tua turma tem lá 16. Monta 4 grupos de 4 e esses vão escolhendo no painel as perguntas. Acertando, ponto para todo mundo. Se errar, ponto negativo para todo mundo. A avaliação é só através do vestibulim? Não. É claro que ao longo do projeto você vai colocar para eles outras formas de avaliação que você vai ver ao longo do projeto. Mas a prova final é o vestibulim. Depois você pode fazer ainda uma sequência, uma rodada de perguntas individuais. Se o seu grupo não for muito grande, muito extenso, você pode colocar uma pergunta para cada um do grupo. E ainda por último, você pode fazer uma rodada daquelas inusitadas assim. Traz aí um representante de cada grupo e você mesmo escolhe uma pergunta do painel. Por exemplo, digamos que fosse a última rodada, eu vou escolher no painel aula 9, que é a chegada do Adventismo no Brasil, pergunta 4. Aula 9, pergunta 4. Em que cidade brasileira foi organizada a primeira igreja adventista do 7º dia? Bom, aí você vai ler a pergunta, dá a opção para eles, né? Levanta a mão, quem responde primeiro, quem levantou. Respondendo, você vai para o painel. Se a resposta estiver certa, Gaspar Alto, Santa Catarina, não sabia? Bom, você vai aprender dentro do projeto Eu Conheço Minha História. E essa
é a forma de apresentar o vestibulim, a prova eletrônica, que eles vão ter acesso no final. Isso não vai para o juvenil. Esse é o material apenas do professor. Então o professor é que vai ter isso daqui e no final, depois das 9 aulas feitas, depois da revisão feita, então você tem mais uma aula, que é a aula do vestibulim, para testar os conhecimentos dele. Valeu? Bom curso para todos vocês!